Pai do Senhor, meus irmãos, a Pai do Senhor, jovens, Pai do Senhor, mocidade. Queria dizer que é uma honra para mim, um prazer estar falando aqui para vocês através desse vídeo. Nós não podemos estar presentes, mas nós podemos estar através das nossas tecnologias, utilizando dos métodos que nós temos para poder ministrar as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. E no dia de hoje estarei dando a terceira lição, no caso, da revista de jovens, onde o título da lição é Preparativos para a Conquista. E prometo ser bem breve, não quero me estender muito, até porque eu acredito que devemos ser objetivos, enfáticos, quando se trata dessas lições assim por vídeo, para que a gente não possa cansar muito, Então eu pretendo não me estender tanto assim, Então, para você que está me assistindo, seja jovem, seja adulto, seja adolescente, nós estamos nesse período de quarentena tentando aproximar o máximo possível que nós conseguimos, dos nossos jovens, para que eles não possam perder as lições das revistas, e que eles possam sempre estar antenados com os seus professores, estar sempre se comunicando com os professores, E eu reforço aqui para vocês, qualquer dúvida, qualquer questão, seja ela bíblica ou não, seja ela alguma coisa mais, enfim, qualquer coisa, vocês podem nos contactar através das redes sociais, do WhatsApp, enfim. E é isso, vamos iniciar a lição. Eu estou olhando aqui pelo computador. A lição de hoje, lição 3, da revista de jovens da CPAD, o segundo trimestre de 2020. E o título da lição, como eu já falei, Preparativos para a Conquista. E qual é o livro que, no caso, é utilizado aqui pela lição? No caso, o livro de Josué. Josué, a partir do capítulo 2. Eu vou ler aqui através da Bíblia Online. E se vocês quiserem acompanhar, o texto bíblico da lição, Josué, capítulo 2, versículo 1, depois lemos o versículo 9, depois lemos o versículo 11, o 23 e o 24. O texto bíblico de Josué, capítulo 2, versículo 1 diz: Enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, versículo 11, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Meus irmãos, aqui nessa passagem e nessa lição, a gente vai abordar primeiramente os preparativos que Josué teve para a conquista da terra prometida, no caso, Também vamos explicar, no caso, a respeito da necessidade de conhecer o ambiente de batalha, mas sem, claro, saber que mesmo reconhecendo o ambiente de onde você vai lutar, sem a intervenção de Deus, sem a ajuda divina, você não consegue transpassar as barreiras e demonstrar a coragem e a fé de uma personagem principal desse texto, que é Raabe, E, bom, para iniciar,
A gente vê aqui através desse texto de Josué algumas situações em que nós devemos ter e levar para nossas vidas para a gente conseguir aprender a conquistar alguma coisa. Quando ele diz assim no título da lição, os preparativos para a conquista, é que toda conquista ela tem um precedente e ela tem um período pré, né? Você não conquista nada na sua vida sem um preparativo. Eu gosto de dizer que tudo que você conquista fácil vai embora fácil, né? E tudo que você conquista de modo difícil, você colhe, né? As coisas boas daquilo, né? Então, mas para tudo que você conquista na sua vida, você precisa ter um preparativo, né? Você precisa se preparar para você querer alcançar aquele objetivo que você tanto almeja. Então, aqui nesse exemplo, ou nessa passagem, que nós vemos também em Josué, no capítulo 1º, no capítulo 2º, né? Josué ele se preparou para a travessia, né? Ele queria conquistar a terra prometida, mas primeiramente ele se preparou. Ele sabia que não seria algo fácil. Ele sabia que não seria algo que ele atravessaria de uma maneira assim, de uma forma assim, digamos, de modo fácil mesmo, né? Ele saberia que haveria tribulações, dificuldades, então ele teve que se preparar. E a gente traz isso como lição para nós. Não há como não falar, não mencionar e não fazer um breve paralelo, né, com a situação que nós vivemos atualmente através dessa pandemia, né? Nós estamos atravessando um período difícil, atravessando uma situação que nós nunca havíamos tido contato antes, né, atravessado antes. Então a gente, nesse momento em que a gente está passando por isso, a gente tem que se preparar, a gente tem que tomar, como é que eu posso dizer, a gente tem que de fato nos revestir da prudência, a gente tem que de fato estarmos de fato ligados naquilo que realmente é importante e naquilo que realmente vai nos proteger diante disso, né? No versículo 11 do capítulo 1, o livro de Josué ele narra a história, a peregrinação dos hebreus rumo a Canaã, né? Eles já passaram por muitas lutas, né? A saída do Egito, as pragas, enfim, as tribulações no Egito, as tribulações no meio do deserto, né? Foram 40 anos de muita tribulação, muita luta para eles, né? Então, mas agora eles estavam diante daquilo que eles tanto almejavam, né? Que era uma promessa que já era feita desde o pai deles, Abraão, né? Que era o que? A terra prometida, né? A terra que manava leite e mel, né? Então, eles estavam ali diante de um grande sonho da vida deles. Mas para eles tomarem posse desse sonho, eles precisavam se preparar. E o que é dito no começo do capítulo, né? Que Josué reuniu os príncipes do povo e deu uma ordem, né? Provei de vós comida, né? Ou seja, Josué ele já sabia da estratégia para que ele pudesse alcançar aquele objetivo. E a primeira estratégia era o quê? Guardar mantimento, né? Prover comida, prover alimento, né? Então, quando eu gosto de dizer, quando Deus ele quer te preparar para alguma coisa, ele te dá inteligência, ele te dá discernimento, ele te dá capacidade para que você possa fazer ou criar ou tomar posse da estratégia correta, né? Deus nunca vai te mandar fazer algo, digamos assim, de qualquer forma. Jamais isso vai acontecer. Nós vemos através da sua palavra que ele preparou homens capacitados, homens líderes de verdade, para que o objetivo fosse alcançado, né? Nosso Deus é conhecido como general de guerra, né? E o general de guerra ele sempre prepara uma estratégia perfeita para que o seu plano seja bem concretizado. Então, o que eu digo sempre para jovens e adolescentes e a mocidade, inclusive para mim, né? Levo isso para minha vida. A gente sempre deve bolar sempre um plano, uma estratégia para que o nosso objetivo seja alcançado. A gente nunca deve ir atrás dos nossos objetivos
ou tomar posse das nossas conquistas de qualquer forma, ou pegando atalhos, como muitas pessoas fazem, né? Se você fizer isso, as consequências na sua vida você vai ver depois, né? Mas se você seguir o caminho verdadeiro, se você seguir o caminho de fato que é o correto de seguir, você vai colher frutos depois, e esses frutos e essas regalias vão ser modos de você exaltar e glorificar o nome do Senhor. A segunda coisa que eu vejo também que vemos nessa passagem de Josué é que ele convocou tribos, né? Então ele convocou, os homens que Josué convocou deixaram tudo e partiram para a guerra a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido, né? Então Josué ele tinha as pessoas certas ao lado dele, e por ele ter essas pessoas certas, o caminho para que ele alcançasse os objetivos estava mais, assim, digamos, de uma forma mais alcançável, né? Então, é outra dica que nós temos nessa lição, né? Ao convocarmos as pessoas que estarão do nosso lado, ao convocar as pessoas que estarão do nosso lado, devemos estar sempre perto de pessoas que vão nos encorajar, que vão nos acrescentar, que vão agregar valor às nossas vidas. Não podemos ver as pessoas, claro, não podemos ver as pessoas como instrumentos ou objetos, né? Mas devemos ver as pessoas como algo sempre sempre como pessoas que vão nos impulsionar a conquistar aquilo que nós queremos, né? E os homens que Josué tinha ao lado dele, as tribos, né? Os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e a tribo de Manassés eram pessoas que estavam de fato comprometidas com o objetivo, né? Tenha pessoas ao seu lado que estejam comprometidas com o objetivo. Tenha pessoas ao seu lado que se formem uma equipe, sejam uma equipe e que sejam amigos leais, amigos fiéis, que sejam pessoas que vão acrescentar e não retirar da sua vida aquilo que você precisa. Outra coisa que vemos, a fidelidade ao comandante. Uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. De nada adianta ter uma bela estratégia e um formidável exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer o seu guia. Olha só, gente, a gente precisa pensar muito nisso, né? Já falamos aqui de nos preparar, né? Quando Josué proveu a comida, ele se preparou, né? Quando ele convocou as tribos corretas, quando ele convocou as pessoas certas, ele também se preparou. E agora, para que nós possamos atingir os nossos objetivos, nós precisamos sempre ser fiéis ao líder, aos nossos comandantes, aos nossos magistrados. E nós temos um objetivo que é bem atual, né? Que é justamente sair dessa pandemia, sair dessa guerra que nós estamos vivendo. Quem diria, né, que a terceira guerra mundial, digamos assim, seria contra um vírus, né, contra um inimigo invisível. Mas nós devemos ter sempre a prudência, a maturidade e a fé racional de saber que com as estratégias corretas, quando obedecemos aos líderes corretos, né, nós estamos sempre firmes em busca dos nossos objetivos, sempre. Vou falar aqui um pouco sobre a Terra Prometida, gente. A Terra Prometida, no caso, era o lugar que já era prometido por Deus desde Abraão, né? No caso, ele foi prometido a Abraão, depois foi renovada para o filho de Abraão, Isaac, e depois ao seu filho Jacó. E quando Josué chega na cidade, né? A Terra Prometida, no caso, né? Foram enviados espias, né, para fazer o reconhecimento da cidade. E quando os espias foram enviados, eles foram descobertos, né? Aqui diz, a princípio a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicado o caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas.
É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Raabe, gente, era uma mulher que vivia em Jericó e que ajudou, de fato, né, como nós vemos na passagem de Josué, que ajudou aos israelitas, ao povo a conquistar a terra prometida. E, gente, Raabe, ela teria se convertido, no caso, a Deus, né, diante disso. E é interessante porque Raabe se tornou um personagem icônico dessa passagem, né, dessa conquista, né, porque, de fato, a estratégia estava traçada, a comida estava estocada, eles estavam com as pessoas certas, né? Mas muitas vezes podem aparecer imprevistos, né? E no caso, aquele momento ali, eles poderiam muito bem, Rabi poderia muito bem ter entregue eles às autoridades, né? Ou poderiam ter entregue eles às pessoas, ou poderiam ter denunciado eles, né? De fato, o esconderijo onde eles estavam, né? Mas Raabe, ela foi convencida por Deus de que não revelar a presença deles ali naquele momento era o caminho melhor, né? É interessante isso e são coisas que a gente aprende e vê por experiência própria, né? Deus utilizando de pessoas que a gente nem imagina para que a gente possa conquistar os nossos objetivos, né? Deus usou Raabe, uma prostituta que ninguém dava nada por ela naquele momento, né? Mas ela foi exaltada, louvada e glorificada, não é à toa glorificada em Deus através da vida dela, é isso que eu quero dizer, né? Não é à toa que ela está registrada como uma das personagens cruciais para que de fato o plano de Deus e o plano do povo israelita fosse concretizado. Então eu digo assim, a gente tem que confiar na providência divina, a gente tem que sempre confiar em Deus, sabendo que Deus está na frente de tudo, sabendo que Deus está diante. É por isso que a gente sempre tem que colocar Deus na frente dos nossos planos. Você pode se preparar o quanto quiser, você pode traçar uma estratégia, traçar um plano, e você deve fazer isso. Mas acima também disso, você deve sempre colocar Deus na frente, né? Sempre ter o direcionamento de Deus para que a concretização do plano seja completa, perfeita, né? Para que os imprevistos que aconteçam, Deus esteja na frente disso, né? Para que Deus tome a providência, para que Deus haja diante disso, né? E foi isso que aconteceu. E ponto importante, né? O líder precisa conhecer o seu campo de batalha. Isso é prudência, mas também manter uma inabalável fé na promessa do Altíssimo. É isso, gente. Quando você quiser conquistar algum objetivo na sua vida, conheça o seu campo de batalha, conheça o chão que você vai pisar, conheça o lugar que você vai colocar o seu pé. Mas também nunca perca a fé em Deus, tá? Nunca perca. Porque mesmo que a gente conheça o nosso campo de batalha, o nosso inimigo, se a gente não tiver confiança em Deus, a gente pode esmorecer na primeira adversidade, no primeiro imprevisto que acontecer, né? Então a gente tem que sempre confiar em Deus e manter inabalável a nossa fé. Aqui ele fortalece, na lição 3, a personagem de Raabe, né? Quando ele diz: a mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e sua lei. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir, como aconteceu com Abraão. É exatamente isso. Muitas pessoas devem perguntar, né? Mas Raabe mentiu, então ela fez isso corretamente? Ela fez isso através de uma imaturidade, de uma pessoa que não conhecia a Deus, né? E não conhecia a sua lei. Mas, de fato, a gente não deve se apegar a isso para poder destacar a personagem de Raabe, né? Devemos citar, claro, mas a gente não deve se apegar somente a isso, né? Deus abençoa Raabe não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. Justamente
a coragem e fé de Raabe foi o que salvou os espias, né? Foi o que manteve o plano dos espias em andamento, né? Então, ela teve coragem, né? De fazer aquilo que ela fez. Vai e não peques mais, né? O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com a sua palavra, abençoa-nos e diz, vais e não peques mais. Suas misericórdias renovam-se a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos por sua justiça. Olha só, gente. Ponto importante da revista, né? A honra concedida a Raabe de ser ascendente de Jesus apontava para a gloriosa salvação disponível a todas as pessoas que se arrependessem dos seus pecados. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo a salvação. A conclusão. O livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando o milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo à ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagres. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe a meretriz, a qual pela fé não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Este está em Hebreus 11:31. Então a gente pode constatar aqui que Raabe de fato se converteu, né? Gente, essa lição é muito rica em conteúdo, tá? Como eu disse, eu quis ser breve, mas vocês podem achar essa lição, depois vocês podem meditar nessa lição na casa de vocês. Tem um site que eu vou disponibilizar depois para os jovens que não tem revista, né? O site é escola-ebd.com.br e através desse site vocês podem ter acesso às revistas ou vocês podem assinar através do aplicativo da CPAD, né? Vocês podem fazer a assinatura e ter a revista digital na casa de vocês. Então essa lição 3, preparativos para a conquista, quis mostrar, se divide em 3 partes principais, né? Que para toda conquista nós devemos ter uma estratégia, como eu disse no início. E a estratégia que Josué teve foi a de um grande líder, né? E a gente sempre deve, pessoal, para tudo que nós vamos conquistar nas nossas vidas, vocês devem entender isso, vocês que passaram por faculdade, passaram por universidade, nós que passamos por universidade, né? Nós adotamos uma estratégia para que possamos chegar ao nosso objetivo final, que era o que? Estudar, né? Saber as matérias que nós tínhamos mais dificuldade e focar um pouco mais nessas matérias. Tudo isso é estratégia, tudo isso é um modus operandi de você poder transpassar os obstáculos de uma maneira que você consiga transpassá-los, né? Não pegue atalhos, né? Muitas pessoas teimam, né, em achar que procurando atalhos ou caminhos que não devem, elas vão chegar ao objetivo de uma maneira certa, né? Mas isso não é verdade. Eu já vi muitas pessoas se arrependerem amargamente por terem tomado atalhos e tomarem caminhos que não deveriam. Então a gente, para se preparar para as nossas conquistas, a gente deve adotar as estratégias corretas. E além de adotar as estratégias corretas, nós devemos estar revestidos disso aqui, da palavra de Deus. E colocarmos sempre o nosso líder, que é Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, sempre na frente dos nossos planos. Jamais esqueça disso, né? Você pode estudar teoria o quanto for, filosofia o quanto for, história, matemática, português, mas se nós não tivermos Deus na nossa frente, que é o Senhor e Criador da nossa vida e do universo, nós não teremos sucesso naquilo que nós queremos, entendeu? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que todas as coisas que eu quis conquistar por minhas próprias forças eu perdi, mas todas as coisas que eu quis conquistar e coloquei na mão de Deus, ainda hoje eu possuo. Então, que nós possamos colocar as nossas conquistas, nos preparar para as nossas conquistas através de Deus, que possamos nos preparar para sair dessa pandemia respeitando as autoridades,
os ministros da saúde, as recomendações da OMS, né, que possamos de fato estar concentrados em adotar estratégias boas, estratégias corretas para que possamos chegar no final disso. Bem, eles adotaram, Josué e as tribos adotaram a postura correta, a estratégia correta e saíram disso bem. E nós devemos também adotar as posturas corretas, os preparativos corretos e as estratégias corretas para que possamos sair dessa guerra bem, sair dessa guerra firmes, fortes e cheios de saúde e cheios da graça e da paz de Deus. Meus irmãos, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Por favor, meditem nessa lição 3 da revista do segundo trimestre de jovens, tá? Eu espero que vocês fiquem na paz de Deus, fiquem em casa e um abraço. A paz do Senhor a todos, amém.